Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos fazendo um podcast, uma entrevista aqui um pouco diferente. Não é por medo, né, Leandro? Né, Não, dona não. Teresa? Deus me livre. Não é por É um medo, mas é prazer. porque hoje nós vamos entrevistar aqui a dona Teresa e ela não está no Brasil e nós não olhamos a dificuldade, né? Falamos, vamos fazer então em outro formato aqui. Leandro, apresenta para nós a nossa entrevistada de hoje. Certo. Dona Tereza, daqui de Goiânia, né? É daqui de Goiânia mesmo, né? Só. Sim, daqui de Goiânia. E no ano de 1987, ela foi uma das vítimas, né, que ocorreu no acidente do Césio, né? E é vizinha nossa aqui, próxima nossa aqui, e nós fazemos questão de conversar com ela para entender na visão dela e o que ela puder nos ensinar sobre o acidente, sobre o ocorrido, sobre o contexto da época. A gente quer entender um pouco sobre isso daí. E como ela não está em Goiânia, gente, vamos dar um jeito de resolver isso aqui. Vamos fazer via internet mesmo. Então estamos aqui. Tudo Tá bom, certo. dona Tereza? Tudo bom? Beleza. Então, eu vou me apresentar. Sim, pode falar. Eu vou me apresentar. Meu nome é Terezinha Nunes Fabiano, ou Tereza, né, que eu fiquei mais conhecida. E na época do acidente eu tinha 28 anos de idade, 3 filhas. Eu era profissional da imprensa, né? Eu era radialista na época. Trabalhava numa rádio de grande audiência de Goiânia. Estava fora da rádio naquele momento pelo nascimento da minha filha mais nova, Natasha, que tinha, na época do acidente, 3 meses de vida. Inclusive foi a primeira a começar a ter sintomas, né, da contaminação que a gente recebeu. E eu tinha casa própria, né? Então eu era profissional, eu não catava sucatos para vender, né? Eu tinha a minha profissão. Não merecendo os meninos que entraram nessa inocentemente porque eles não sabiam do perigo que estava oferecendo. E minha família, né, toda foi atingida com essa situação. E aí desenrolou uma tragédia, né, na nossa vida, porque com isso, com esse metade de um caroço de arroz que meu cunhado ganhou, Edson Fabiano, do Devaí, nós perdemos as nossas casas com tudo que estava dentro. Tudo, tudo. A casa inteira virou lixo, né? Entendi. Então, não ficaram lembranças, nada material. Mas graças a Deus ainda sou agradecida que nós estamos vivos, né? Certo. Que é importante. Porque, pelo que a gente via de notícia na televisão, íamos morrer, né? Porque a gente tinha a prática e eles tinham a técnica. Então, para todos os efeitos, íamos morrer. E quantas madrugadas eu lá acordada, olhando para as minhas filhas, eu tinha minhas 3 filhas, né? Natasha de 3 meses, Cláudio de 7 anos, Silvia de 8 anos. Eu ficava olhando para elas e conversando com Deus e tentando escolher o que seria melhor. Eu morrer primeiro e pensava, mas quem vai cuidar das minhas filhas até elas morrerem? Mas fui até egoísta, porque eu pensava, se elas morrerem primeiro, eu não vou suportar. Desculpa. Eu não vou suportar. Isso é para vocês terem ideia de tudo que nós passamos. Porque essa parte ninguém viu, ninguém sabe, mas nós passamos isso. E a hora que eu entrar na história de como foi tudo, vocês vão entender
tudo que nós passamos, tudo que a gente teve que enfrentar diante do desconhecido, e a tristeza que foi para todos nós, né? Porque não tínhamos mais a quem recorrer, para onde ir, porque até aquelas pessoas que vieram para nos ajudar também não sabiam muita coisa, né? A Sim. gente não sabia nada e eles sabiam também muito pouco. Uhum. E aprenderam um pouco a partir da gente, né? Que foram aprendendo. Também nunca nos negamos a ser cobaias, né? Desde que nos respeitassem, né? Porque muitas vezes também cometeram falta de respeito com a gente, né? Ou comete até hoje, né? Porque eu acho que a gente deveria saber de tudo que acontece a partir dos exames que a gente faz, né? Devia ter assim, uma transparência maior para a gente ficar sabendo realmente do que está acontecendo com o nosso organismo. Mas a gente não tem. Deixa eu tentar, para a gente tentar entender como que era a situação da posição da casa da senhora em relação aos locais que ocorreram. Então, assim, para o pessoal que talvez não conheça nada, o local que ocorreu a retirada era lá onde que hoje é o Centro de Convenções, que era a Santa Casa, correto? Correto. Isso. Pode Estava falar. completamente. É porque não tinha um muro lá, Uhum. tinha portas aquele barracão, né? Era um barracão lá. Ali ficou muitos anos ali para todo mundo ver. Era um barracão com as paredes todas quebradas, né? E com esse aparelho lá dentro. Então era abandono total. E o pior, né? Eu vejo muitos documentários que falam que isso foi na periferia. Não, isso foi no centro Centrão de Goiânia, centríssimo de Goiânia. de Goiânia, Uhum. né? E eles pegaram isso aí 2 horas da tarde. Quer dizer, com toda aquela movimentação ali. Avenida Tocantins, Avenida Paranaíba, todas as avenidas, e Rua 4. Então ali fazia, quer dizer, imagina a movimentação dessas avenidas ali, em horário Uhum. comercial, né? Então, Isso. ficaram dentro de um carrinho de pedreiro, saíram tranquilamente ali pelas ruas, desceram a Avenida Oeste, e depois vem aquela rua que vai assim, que eu esqueci o nome dela, depois tem a Ó, 50, 57, né? tem a 55, saindo do Centro de Cultura e Convenções que é hoje, né? Do local que Uhum. eles pegaram a peça. Desceram a Avenida Oeste, entraram, atravessou a 55 e a próxima a 57, né? Que é a rua da casa deles, que também Uhum. não existia, né? Uhum. Setor central é ali, centro também de Goiânia, Na época né? chamava bairro Popular, parece, né? Mas é centro, é centro. Setor central do bairro Popular. Então, tinha o mercado ali, né? Mercado Popular, a rua 74, que é super movimentada ali, que era tudo ali central, não era periferia. Só para saber que isso não foi fora de Goiânia, foi dentro de Goiânia. Uhum. Certo. Ali começaram a desmontar essas peças para separar. Eu não sei como. Para separar, né? Eu acho que se vende tudo separado, né? Cobre, metal, Ó, chumbo, tudo bomba. separado. E aí é que nós vamos entrar na história. Eu não conhecia Uhum. a partir do acidente. Peraí, só um É, minutinho. Repete, por favor, que eu acho que falhou um pouquinho. é aí que nós vamos entrar na história, a nossa família. Porque a gente não conhecia eles, né? Aí eles desmontaram lá, fizeram essa separação lá do que iam vender. Aí nós vamos entrar. A nossa família é da rua 15A, no setor aeroporto. O depósito do Devaí, que era era da Copel, né? Na verdade, a empresa era Copel, né? Que era reciclagem de papel. Aí ele fazia Cooperativa.
eles faziam os bicos ali também. Ele fazia, né, comprando ferro velho e vendendo, né? Essa Copel, a gente só dava o lote dava de fundo com o deles. A gente não era vizinho porta a porta, não. Ele ficava para a rua 26A e a gente para 15A. Né? E ali no fundo é que os lotes se comunicavam. O Devaí, amigo do meu cunhado, do Edson Fabiano. E a gente se conhecia também por ali, viver ali, o Devaí e a Maria Gabriela. E o Devaí comprou isso daí, ele contando pra gente lá que ele... O pessoal deixou, aí inclusive a marmita, né, essa peça que continha o material radioativo, ele não quis comprar, porque não tinha valor. E nos deixaram ali, na Copel. E ele não percebeu. Quando ficou escuro, foi que ele viu a luz. Porque já tinha sido falado lá na rua 57, pelo Roberto e o Wagner. Então, a hora que ele viu a luz, ele olhou, ficou encantado com aquilo ali e resolveu levar para dentro da sua casa, que o barracão dele ficava mais próximo da casa da minha irmã, né, que era no fundo ali da minha casa. E aí ficou uns dias lá, apreciando, né, aquele brilho e tudo, e chamou meu cunhado para ir lá ver. Aí meu cunhado foi, olhou, e aí ele perguntou, você quer um pedacinho para você levar, para você mostrar para sua família? Ele falou, quero. Né? Aí foi a metade do caroço de arroz, né? Pra você ver uma coisa tão pequena e provocar tanto desastre. Ele levou, só que antes a gente a gente já sabia que tinha, a gente pensava que era um aparelho de raio-x, que já estava ali fazendo mal. Porque as pessoas, a gente já não tinha muito paladar, né? Já estava tudo assim estranho. A Natasha estava muito mal. Isso antes de chegar na casa da senhora já? Isso já estava ali. Na região, mas antes do pedacinho chegar na casa da senhora já tinha sintoma. Aí você quer ver? Ele chamou meu cunhado lá, entregou essa metade do tamanho da metade de um caroço de arroz, e meu cunhado levou para casa dele. Antes a gente já estava, você sabe por quê? Por causa do trânsito. Porque ali pisava, levava, né? Não tinha. Radiação, né? Passa. Não tinha jeito. A contaminação, né? A radiação já estava indo, realmente, milhas de raios por hora, por minuto, sei lá. Mas a contaminação, que é o contato, né? Pisou, levou. Encostou, enquanto a gente estava contaminado, levou também. Não importa, porque estava saindo pelo suor, né? Por tudo. Aí minha irmã começou a falar com a Maria. Maria, você tem que pegar isso. A minha irmã, Santana Nunes Fabiano. Maria, você tem que levar isso para a vigilância sanitária. Tem que procurar alguém, porque isso está fazendo mal para sua família. E o Devaí começou a ficar com a pele muito escura. Ele ficou realmente muito escuro. A gente estava achando aquilo muito estranho. Aí a minha irmã tem que levar. Aí eu lembro que teve um dia à tarde, eu falei em casa, Tereza, isso, a Natasha tá contaminada. Vamos lá no Devaí para você ver. Deus me protegeu meus filhos, porque eu não quis ir. Falei, isso aí tinha só para a gente entender assim, esse sintoma dele era o quê? Uma semana já? 2 semanas? Qual que é o tempo mais ou menos assim? Só para a gente entender. Olha, eu não vou me lembrar o tempo exato. Não vou. Então eu não vou criar aqui uma data assim que eu vou me lembrar, mas foram muitos dias antes, viu? Porque eu lembro do campeonato de pré-mundial, né, de motociclismo, sei lá o que MotoGP? O GP, que já estava preparando para tudo, né? Nessa época, bem antes do preparo, a gente já estava passando mal. Entendi. E tem mais, viu? Meus 2 irmãos, que eram profissionais dessa área, um era pintor de faixas e reparação de pintura, né? Que era um expert nisso aí.
Eles foram, e o outro, meu irmão era mecânico. Eles foram contratados para trabalhar lá. Eles foram trabalhar contaminados lá no autódromo. E meu irmão me ofereceu até um crachá para mim ir. Mas já com tudo que estava acontecendo, eu não fui. Porque a gente não estava bem já. Né? Então, quer dizer, a coisa tomou proporções assim imensas, viu? Que ninguém sabe, mas isso aconteceu. Né? É Então, possível que tenha tido vários momentos de pessoas que foram contaminadas e saíram, né, para trabalhar, para estudar, para Leandro, passear, isso aí. certeza absoluta. Imagina os dinheiros que passaram nas nossas mãos, os sapatos que a gente saía de dentro, andando nas ruas. Não, isso aí, ó, não tem. É uma coisa assim que nem deve ser questionada, é um fato. É um fato. Mais pro final eu vou contar uma coisa para vocês, mas vamos focar na senhora. Aí, a minha irmã me chamou, eu não quis ir. Eu falei, não vou, eu confio em você, eu sei que você está certa, né? E eu já tinha visto de longe, lá. Eu sabia que era alguma coisa, era alguma peça de hospital, porque eu também trabalhei em hospital desde muito jovem, né, até eu mudar de profissão. Minha irmã também, ela sabia do perigo, porque ela trabalhava também, ela trabalhou em hospital também. Então a gente tinha conhecimento disso. Aí minha irmã já tinha uma viagem marcada com a minha mãe para casa de uma tia em Pameri. Muito preocupada, ela já não queria ir, porque nada já estava bom mais, mas aí foram para ir para Pameri. E antes de sair, eu estava junto com ela. Ela falou, Maria, ou você leva essa peça para vigilância sanitária e explica o que está acontecendo, ou eu vou chamar a polícia. Porque é isso que está adoecendo todo mundo. E isso não pode ficar assim, porque isso é muito perigoso. Aí foi que a Maria resolveu, né, levar a peça. Ela foi lá, até pediu para minha irmã o endereço da vigilância sanitária. Minha irmã passou para ela o endereço. E aí foi que ela levou. Ela pegou um funcionário ali do estabelecimento deles, o Geraldo Guilherme da Silva, e colocaram, era pequena a peça, colocou dentro de um saco, né, ele levou até aqui no ombro, não era pesada, era pequena, e levou para a vigilância sanitária. Isso ele ficou com um queimado aqui e as mãos também dele ficaram queimadas. Assim. Ele está vivo ainda. Eles foram como? De carro, de ônibus, de... De ônibus coletivo. Foram de ônibus. Ela pegou. O rapaz que pegou e colocou nas costas queimou também esses locais. Queimou o ombro, né, e ele tem as mãos queimadas também, o Geraldo. Então, levou, né, e eu levei a Natasha no médico. Eu acho que foi numa sexta-feira. E expliquei pro pediatra. Aí sentei com ele com calma. Minha filha está contaminada com radioatividade. Porque vizinhos da minha casa abriram um aparelho de raio-x de alguma coisa dessas para exame. E a gente está sentindo muita coisa diferente. Então, ela está contaminada. Ele ficou olhando assim para minha cara, pensou. Aí fez uma receita de um xarope e falou, tá tudo bem, dá isso aqui para ela que ela vai ficar bem. Eu fui embora. Não culpo, porque realmente ninguém sabia nada e era inimaginável isso, né? Isso aí não... Aí, passei na casa da minha mãe e minha mãe fez o nosso café, né? Que é super forte, super amargo mesmo. E eu lembro que eu falei, mãe, o que tá acontecendo? Porque esses cafés são tão esquisitos, né? Não tem gosto. Ela falou, tá esquisito mesmo. Eu até já comprei outra marca, mas tá tudo igual. Quer dizer que a gente já estava perdendo o paladar. Ah, sim. Né? E não estava sabendo ainda de efeito de nada disso. Ok, aí nesse dia, pode ser numa segunda, eu fui para minha casa, só que lá na casa da minha mãe, eu já pedi minha irmã, Natalina, para ir comigo lá para casa, para ela me ajudar a olhar a Natasha à noite, porque ela não estava bem. E minha irmã foi comigo também com os dois filhos dela pequenininhos, que era uma da idade da Natasha e o Daniel, que era um pouquinho maior. Eles foram.
Dona Tereza, Eu falei, repete um pouquinho esse finalzinho aí que eu acho que falhou. aí lá da casa da minha mãe mesmo, eu pedi minha irmã para me acompanhar, para ir Uhum. para minha casa ajudar a olhar a Natasha à noite. Ela foi com seus 2 filhos pequenos também, a Carol, que era da idade da Natasha, 3 meses também, e o Daniel, que era um pouquinho mais velho, uns 3 anos, 2, 3 anos. Fomos para casa. E chegando em casa, eu falei, acho que eu vou fazer uma sopa pra gente, porque tá tão difícil para comer. Uma sopa é melhor, né? A gente vai se alimentar melhor e é mais fácil de comer, com essa falta de sentir gosto das coisas. Ainda falei, foi assim. Aí fui fazer a sopa. E no momento de fazer a sopa, estava na hora do jornal. Não me lembro se era jornal Anhanguera, se era jornal nacional, algum jornal. E liguei a televisão, pus mais alto e fui para a cozinha fazer a sopa, para me escutar o jornal. E foi quando eu escutei o Devaí falando que já não sentia gosto de nada, que estava tudo muito. E a hora que eu vi aquilo, eu saí, fui na sala e fiquei olhando a televisão. Eu não falei, não acredito, é isso mesmo. É isso mesmo. E também tem mais. Meu cunhado, no domingo, ele foi para um clube que tinha tobogã de água, aquelas coisas. Uhum. Ele tomou banho lá o dia inteiro, todo queimado. Uhum. Ele já tinha radiolesão no Nossa. abdômen, o Edson. Uhum. Porque aí minha irmã foi, né? E o Cristiano, que é o filho mais velho, ficou. E meu cunhado ganhou, levou à noite e passou para ele ver o brilho. Aí o filho obediente é muito bom por isso. Ele falou assim, aí o pai dele chamou, vem, Cristiano, ver. Ele falou, não, pai, eu não quero ver, não, porque minha mãe falou que isso é perigoso, isso mata. E, Hum. né, isso salvou a vida dele também. E Verdade. tinha ido pro clube domingo, já tinha tomado. E ele passou também lá na minha mãe, me mostrou, Tereza, trem esquisitos aqui, aquele negócio que o Devai me deu, eu passei aqui, ó, minha barriga todinha, falou desse jeito, queimou minha barriga todinha. Aí eu já comecei a achar tudo estranho. E por acaso eu tinha um livro na minha casa que falava alguma coisa, mas muito pouquinho. E eu fui procurar lá no meio dos meus livros, lá, que livro que era esse. Na madrugada eu sei que eu encontrei. E o que eu li lá eu não gostei. Também não consigo lembrar de quem era, nem o que falava lá. Mas eu não gostei, já não dormi. Fiquei super preocupada. Aí tá. Entendi. Vi o jornal lá que eu escutei. Eram meus vizinhos. E eu parei ali diante da televisão, só tive um tempo de me refazer um pouco. E eu saí na rua, falei, eu vou lá no depósito, né? Eu tinha que descer a minha rua e virar à direita, né? Para chegar lá no depósito, que era em frente a um prédio que tem lá, o Célia Maria. Aí fui. Antes eu passei por uma vizinha que era a coordenadora do hospital que eu trabalhei muitos anos, eu ia Santana. E falei para ela, Maria José, isso que está acontecendo com a gente, é isso aí que está passando na televisão. Ela falou, e você vai lá e procura aquelas pessoas que estão vestidas de branco lá e chama para ir na sua casa, medir. Aí eu fui. Chegou lá, eu falei com o físico, que já estava lá. Aí eu falei, vamos na minha... Ele falou, mas por que a gente está... Eu falei, não, vamos na minha casa, é muito importante, é muito grave. Minha casa está contaminada com radioatividade. Ele falou, como? Eu Uhum. explico. Aí a gente subiu, ele já ligou o contador e já começou, né? Aí, na hora que ele entrou na sala, ele falou, não, vocês não podem ficar aqui. Eu falei, não, entra aqui no quarto. A Natasha estava deitada no berço. Eu falei, entra aqui no quarto, por favor. Mede minha filha aqui, porque é ela que está com um problema mais sério. Aí ele entrou e já saiu correndo, né? Sai todo mundo, sai daqui de dentro, sai. Aí eu falei, espera um pouquinho, deixa eu pegar umas roupas aqui para ela, uma madeira para as meninas, todas mamavam ainda na madeira. Ele falou, não, você não está entendendo, não vai tirar nada aqui dentro da casa. Sai todo mundo. Aí saí. Aí a hora que chegou na porta, eu falei, por favor, vai na casa da irmã aqui no fundo, que lá deve estar bem pior. Aí eles foram até a metade, então era bem comprido, né? E voltaram correndo, porque extrapolou eu computador Gaia. E eles com as roupas de proteção. Sim, mas não estava assim ainda bem protegido, porque ainda não usava aquela máscara que depois, até eu usei aquela máscara para entrar na minha casa para fazer o inventário, né? Muitos meses depois, em dezembro que eu entrei. Então,
tava assim, mais ou menos, não tava aquela coisa, não. Aí saiu correndo e já sai todo mundo. Aí eu lembro que meu cunhado, tadinho, ele pegou ele trabalhava também em oficina, né, o Edson Fabiano, ele era pintor de carros. Aí ele falou, não, vou pegar minhas coisas aqui que amanhã, pra mim trabalhar amanhã, né. Aí ele falou, não, não vai tirar nada daqui, deixa tudo isso aí. Aí ele até reclamou, mas como é que faz, né, sair assim, e saiu. Aí lá na rua, colocou a gente do outro lado da rua, ele falou, espera um pouco, né, que a gente vai ver o que vai fazer. Aí passou um tempo, a gente lá, em pé, esperando, eu falei, e aí, o que vai acontecer? O que a gente vai fazer agora? Eu falei, não, faz assim, quem tem parente, vai para casa do parente. E quem não tiver, continua agora. Outro erro, né? Outro erro. Apesar que os parentes também já estavam todos contaminados, que a gente é família de um ir na casa do outro todos os dias, né? Então, mas mesmo assim, se não tivessem contaminados, teriam sido contaminados com a gente. Aí nós fomos para casa da minha mãe, né? E já avisar, chegando na casa da sua mãe, não entra com essas roupas, já tira tudo e coloca no saco de plástico, né? E deixa lá fora, bem longe. Assim nós fizemos. Aí chegamos na casa da minha mãe. Aí quando foi na madrugada, não me lembro se foi 1h30, 2h30 da madrugada, chegaram muitos policiais na casa da minha mãe, mas muitos mesmo. E eram altas patentes pelas medalhas. Né? Aí, e já foi com os nomes, né? Era o Edson, meu cunhado, a Natasha e eu, acompanhante dela, a mãe dela, né? A gente ia ser levado. Eu perguntei para onde, eles não quiseram me responder para onde. Era aquele ônibus, o famoso ônibus. Esse aí foi o momento que eles descobriu o ponto crítico, assim, da radiação. Foi depois, já que tinha terminado esse campeonato aí de motociclismo. Já estava, a imprensa já chegou, né? Já começou a divulgar, então já não tinha mais. Aí, lá na casa da minha mãe, aí a gente foi, colocou a gente dentro daquele ônibus, Estádio Olímpico. A gente não sabia, ninguém falou nada que seria. Chegando no Estádio Olímpico, eles me pediram para esperar um pouquinho dentro do ônibus, para não descer. E todos desceram. Aí eu fiquei lá, olhando, pensando aquilo ali. Ok, tô lá com a minha filha. Aí mais tarde, veio alguém e pediu para mim descer e entrar em uma ambulância que estava ali. A gente ficou estacionado, não do lado da 74, a gente ficou estacionado do lado da Avenida Oeste, do lado de cá do Estádio Olímpico. Sim. Estava parado ali, aí me transferiu com a Natasha para dentro dessa ambulância, e ali nós ficamos até quase amanhecer o dia. Aí. Nossa, dentro do ônibus, assim? Fiquei uma parte dentro do ônibus, e depois, na hora que arrumaram essa ambulância, já para transferir a Natasha para tirar de dentro do ônibus, aí fomos para. Mas sem nenhuma assistência, sem médico, sem nada. Nossa, que absurdo. Alguém abriu a porta, entra e pronto, fica aí. E tinha muita muriçoca, lembro disso que eu tenho trauma até hoje. Aí. E eu perguntava, né? Tentava chamar, não, abre, não, deixa fechar. Meu Deus, que coisa estranha isso aqui. Aí meus cunhados vieram, que foi o Ernesto também já estava lá, mas o Ernesto, ele já morava com a família dele em outra casa, né? Que é na 15A ali abaixo da Independência. Então, ele já, quando passaram para me pegar mais o Edson na casa da minha mãe, o Ernesto já estava dentro do ônibus. Aí, no Olímpico, eles ainda foram lá um pouquinho conversar comigo. Aí, a hora que o Devaí veio para conversar comigo, com a Maria, aí daí alguém falou, não, o senhor não pode chegar perto delas. Aí ele falou, mas por quê? Eu sou vizinho. O Devaí falou, eu sou vizinho, eu gosto muito da Natasha.
eu quero ver ela, eu estou preocupado com ela. E eles falam, não, o senhor não pode. Mas o Edson, não, eles são parentes, por isso que ele permitiu. Aí tirou o Devaí e a Maria de lá. Foi a última vez que eu vi. Não, depois eu ainda vi a Maria viva, assim, de longe. Aí ficamos ali. Aí, bem mais tarde, me levaram um bilhete e instruíram o motorista a me levar para algum lugar. Eu perguntei para onde, eles não quiseram me falar. E eu com um papelzinho. Aí a gente foi para o Centro Materno Infantil de Goiânia. Eu não sabia. Eu nunca tinha ido lá nesse hospital, então eu nem não sabia e também não me falaram o nome. A gente foi para esse Centro Materno Infantil. E chegou lá, o recepcionista ainda criou muito caso, não queria atender a gente, porque eu não tinha documento. Nessas alturas já não tinha mais nada, né? Não tinha documento, não estava vestido com uma roupa do meu irmão, que era 2 metros maior que eu. E estava assim, um horror, né? E a roupa caixa mesmo, era uma vizinha que tinha cedido alguma coisa para colocar nela, porque nessa altura já não saiu mais nada do enxoval dela de dentro de casa, e não tinha mais nada. E foi uma guerra lá na portaria, porque eu falei, só chama o médico, por favor, e entregue esse bilhete para ele, porque é muito grave o que está acontecendo, mas sem documento eu não posso atender a senhora. Eu falei, meus documentos estão presos dentro da minha casa. Não é por minha vontade, né? Eu preciso só que você chame o médico e mostre esse bilhete para ele. Aí, com muito custo, ele foi lá, chamou o médico acordou e veio. Aí, mandou ir para o consultório. Mas eu acho que ele não leu o bilhete, porque ele só se alertou mesmo para a situação um pouco depois. Esse consultório do médico tirou isolamento para nada. Entendi. Aí já colocaram placa, né, de isolamento e tudo. Eu não sei quantos dias a gente ficou ali. É uma situação muito triste, porque até eu já não podia mais amamentar ela, porque isso foi recomendação. Para não contaminar mais. Ela sentia fome, eu não tinha. Eu pedia uma mamadeira para ela, eles não queriam dar uma mamadeira para ela, não queriam. Não sei. A impressão que eu tive é que não queriam que contaminasse uma mamadeira, para não perder, não jogar uma mamadeira fora, porque ali nessas alturas já tudo que usava já era lixo atômico. Tudo. Não tinha mais. Eu fiquei esses dias lá, sentada, em cima da minha filha. Caso eu cochilasse, eu colocava minhas mãos bem em cima, qualquer movimento dela para me alertar, porque eu tinha que limpar toda hora a garganta dela com uma fralda. Porque ela soltava coisa muito esquisita. Então eu estava sempre alerta, eu já tinha perdido até a noção do cansaço, do tempo, eu já não comia mais, né? Não senti mais fome nem nada, então. Quando foi um dia já assim, anoitecendo, chegou umas pessoas lá, e nós vamos te transferir. Repete só esse comecinho aí. Quando chegou a noite. Chegou algumas pessoas lá que eu não sei te dizer quem eram elas. Que iam nos transferir para o hospital que estava o resto das pessoas. Eu esqueci o nome do hospital lá agora, é o hospital. Aquele da Anhanguera. Hospital do É lá no materno infantil mesmo, né? Não, do materno infantil a gente foi transferido para esse outro hospital que já estavam os outros, no terceiro andar. É o hospital Eu acho que hoje é o Hemocentro, eu acho. Hospital do Raça? Não, é o Hospital Geral. Hospital Geral. Hoje é o Raça lá, né? É, esse aí. Aí, colocou a gente na ambulância, nós fomos para o hospital. E aí eles tinham me dado uma banheira, porque a gente estava no consultório do médico. Para me dar um banhozinho na Natasha, eu precisava. Aí eles me deram essa banheira, era o que eu tinha. Todos os nossos bens era que eu tinha essa banheira ganhada. Fomos para o hospital, a Natasha estava no soro. E chegando no hospital, me tiraram da ambulância. E eu lembro que eu perguntei lá na recepção onde era o elevador. Eles falaram, não, você não vai de elevador, você vai de escada. Nossa. Eu com a minha filha dentro, eu já pus a Natasha dentro do banheiro. Você quer saber? Eu estava assim, um desconforto e segurando o soro. Aí
Mas eu não vou. Vai, você vai dar conta. Sobe até o terceiro andar. Ok. Fui pelejando, subi, cheguei lá. E cheguei lá, o pior que aconteceu, né? Eu devo ter ficado muitas horas ali, porque eu já não aguentava mais. Eu já estava quase desmaiando. Porque, sem comer, fraquérrima, né? E com a minha filha ali, aí eu pedi uma cadeira para me sentar. Ali no corredor já do terceiro andar. Todos os outros ali, meus cunhados, a família lá, a outra família, todos eles estavam ali, nos seus quartos. E eu no corredor ali, vendo as portas e tudo. E do outro lado, um monte de profissionais, médicos, enfermeiros, funcionários do hospital, me vendo do outro lado, de longe. E eu implorava para eles, por favor, me ajuda, me dá uma cadeira para me sentar. Não, a gente não pode chegar perto de você, a gente não pode te dar cadeira, a gente não está autorizado a fazer isso. Eu, por favor, eu preciso, eu não dou conta mais, não. Aí eu fui aguentando, eu olhava, eu pensava. Aí sabe o que eu fiz? Eu coloquei minha filha no chão, eu... Desculpa. Desculpa. Só Até quer hoje, tomar uma água? até hoje essa imagem não sai de dentro da minha mente. O Leandro conhece ela, né, Leandro? Muito branca, Uhum. Uhum. muito branquinha. Eu deitei ela no chão e fui desenrolando lentamente. Eu lembro que o soro estava aqui. Fui desenrolando lentamente para ver se eles ainda falassem, para que a gente vai te ajudar. Eu fui tirando ali os curativos até. Aí a hora que eu vi a agulha, eu vi a agulha aqui dentro. Aí eu ainda hesitei um pouquinho, se eu estava, então eu olhei para eles para ver se eles iam dizer que iam me ajudar, que eu podia parar. Não, ninguém me ajudou. Eu tirei o soro dela, deixei ali, coloquei minha filha dentro da banheira, desci as escadas, pedi um táxi e fui para casa da minha mãe. Aí, mais tarde um pouco, isso já era noite. Eles. Até eu me lembro que eu saí de lá, assim, então eu falei pro motorista que eu ia pra minha casa. Ele até falou: não, mas a rua 15A tá interditada, que é onde era a minha casa, né? Aí eu lembrei, não falei nada, né? Eu fiquei quieta. Aí eu falei: não, eu vou pra casa da minha mãe. Aí dei o endereço pra ele da casa da minha mãe, que era ali no setor Marechal Rondon. E, e aí a gente foi, cheguei lá, minha família me recebeu, passou um pouco, chegou a polícia, né? Meu pai falou, não, daqui, foram para mim buscar, meu pai falou, daqui vocês não vão levar, minha filha. Porque fazer o que vocês fizeram com ela, com minha neta, não foi certo, então ela vai continuar. Aí eu fiquei na casa da minha mãe, aí eles começaram a fazer os exames, né? Que era vários exames por dia, vários. Se você nem tem ideia, aquilo ali era demais. Aí eles iam colher o material, né, várias vezes por dia, levavam para ser examinados e, e recolher também, né, os rejeitos, que é tudo que urina, xixi, cocô, tudo tinha que ser acondicionado, né, eles levavam umas caixas de isopor, tudo isso tinha que ser acondicionado em embalagens especiais, né, colocado ali dentro para eles levarem para examinar, para ver que tanto de contaminação estava saindo, né, através dos rejeitos. E as roupas também. Aí todo dia à tarde eles passavam e recolhiam tudo isso e levavam para examinar. E a nossa vida continuou, até que chegou um ponto. E quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu queria ver a Silvia e a Cláudia, né? E minha família, claro. E eu perguntei, mãe, cadê as meninas? Aí ela falou, fica tranquila, fica calma, mas elas foram internadas. Eu, ai, meu Deus. Ai, meu Deus, não acredito. Elas foram internadas, mas é para fazer descontaminação, porque a gente estava fazendo aqui, mas não estava dando resultado. Então, eles preferiram internar para fazer a descontaminação.
Mas a Santana foi com ela, Santana e os meninos dela também. E também tinha uma menina que trabalhava na minha casa, Maria. Né? Ela também ficou contaminada e estava com eles. Aí e meu pai falou, só que você, se você for lá, eles vão internar você e a Natasha lá também. Aí eu comecei a sair da casa da minha mãe e ir ali para a região ali da minha casa, né? Aí que eu comecei a fazer amizade com o pessoal que tinha vindo do Rio de Janeiro, né? Os físicos, Defesa Civil, o Exército, né? Que veio do Rio de Janeiro também. Aí eles começaram a me passar muitas informações do Estado, da nossa família, né? E os que estavam na FEBEM, já cuidando da nossa família e do restante do pessoal, também eram do Rio de Janeiro, né? Os físicos, o Exército também estava lá, a Defesa estava tudo ali. Aí, os médicos, né? Tinha médicos também. Aí fiz uma grande amizade que para mim foi assim, uma coisa fundamental, foi com físico, uma pessoa tão maravilhosa, tão humana, que no meio de tanta desumanidade ali, eu tive a graça de conhecer esse ser humano imenso, que foi o Dr. José Júlio Rosenthal, O físico, o físico israelense. ele é daqui nem? Sim, na época ele trabalhava. Assim, ele até se aposentou. Assim que terminou o trabalho em Goiânia, ele voltou para Israel, ele até me convidou para, se um dia eu quisesse ir a Israel, queria me receber lá. Esse foi um ser humano que foi de tanta importância na minha vida, que você sabe aquele momento que você está sozinho no meio da multidão? Ele estava aí. Ele estava aí para me dar uma palavra, para me passar um pouco de esperança. E assim, às vezes eu olhei a história, né? Eu sabia um pouco sobre o Holocausto. E um dia a gente sentado lá conversando, ele falou: quando eu olho para você, que eu penso em você lá dentro daquele ônibus, o que aconteceu com todos os seus pertences, com toda a sua vida, eu penso no Holocausto, porque ele era um sobrevivente do Holocausto. Ah, sim. Aí eu fiquei olhando para ele e depois falei, um dia eu quero estudar isso aí, né? Para mim entender. E realmente, agora eu sou uma estudiosa do Holocausto e eu sei do que ele estava falando para mim. Que é claro que não chega nem perto do que eles passaram, mas que retrata um pouco, né, do que a gente estava passando em Goiânia. A falta de informação, você ser desalojado, ser esse vídeo cobaia e não ter explicação nenhuma. Então, eu achei assim, muito parecido, mas sem longe de dar importância, de tirar a gravidade maior que foi o Holocausto. Certo. Aí nesse momento a senhora voltou, né? Voltou lá com a sua mãe, ficou sabendo que as meninas estavam internadas para descontaminar, e aí a Natasha estava com a senhora. Comigo. Eu não Isso. soltava. E esse momento aí a cidade já estava num pânico ou ainda não chegou naquele pânico assim? Total. Uhum. Entendi. Você já não, principalmente nessas áreas, né, atingidas ali, já era uma coisa assim que todo mundo queria distância e ao mesmo tempo tinha muita gente, porque tinha muitos profissionais, né, que vieram de fora. E os curiosos também. A imprensa do mundo inteiro, assim que ficou sabendo, né, já vieram. Então tinha essa movimentação todinha. E a gente, né, que estava contaminado, que estava ali tentando acompanhar, tentando saber alguma informação. Aí depois, através das minhas amizades, eu conseguia pegar muitas informações. Eles conseguiam me passar muitas informações, me dar informação. Por exemplo, os meus cunhados que foram para o Rio de Janeiro, né? Eles me passavam as informações. Nesse momento que a gente falou que a senhora chegou e ficou sabendo que as meninas
estavam internadas, né? É, o pessoal a própria Maria Gabriela, a Leide, elas ainda estavam vivas. Sim, elas ainda estavam em Goiânia. Ah, elas estavam em Goiânia, elas não tinham sido levadas ainda. Eu me lembro que até no dia que elas foram pro Rio de Janeiro, eu não Uhum. lembro, porque o doutor Rex Nazaré, que nem ele também ia lá onde eu morava conversar comigo. Ele que me convidou para ir para o hospital. Foi a primeira remessa. Ele falou, Tereza, você quer ir lá no hospital ver? Você não vai poder chegar muito perto deles. Mas a gente coloca ali bem próximo, mas não assim, para ter contato com eles, só para você se despedir deles, né, com um tchau. Eles vão para o Rio de Janeiro. O primeiro, o grupo, o segundo, todos eu estava lá na porta do hospital acompanhando, porque eles me convidavam e me levavam para lá, Uhum. para a despedida deles. Aí, minhas filhas, né? Eu fiquei, acho que eu fiquei mais de 3 dias sem ter coragem de ir lá nessa unidade da FEBEM, que foi desativada para montar esse ambulatório, né, de Ah, no descontaminação. aeroporto, né? Não, essa unidade era lá no Jardim Europa. Ah, essa é lá no Jardim Europa. Ah, tá. Aí, depois, eu pedi para eles me darem todas as garantias que eles não iam levar a Natasha para lugar nenhum, porque eu não ia me separar dela. Aí eles me deram as garantias e eu fui ver minhas filhas lá na FEBEM. Até eu cheguei lá, acho que era a Silvia, que eu nem tive assim um contato direto com ela, porque ela estava dentro de uma sala, toda forrada, né? Aquela lona azul, e fazendo descontaminação. Eles faziam com a pasta d'água, né? Lixo, Uhum. e tinha banhos, né? Que era o dia todo os banhos. Era a hora que entrava, terminava com o último, já entrava o primeiro, né? De 7, 10 ou mais banhos por dia. Com sabão de coco, vinagre e ducha de água. E isso era o dia todo, era a rotina, o dia todo, com a cabeça, tudo. Aí quando eu cheguei, eu lembro que um físico, Paulo Brasil, ele saiu lá fora, pediu para conversar comigo, ele perguntou, e as meninas sempre tiveram o cabelo bem grande, e ele me perguntou se podia cortar o cabelo delas, porque estava com um grau de contaminação muito grande no cabelo. Eu pode cortar e que o cabelo cresce de novo, e a vida delas é única, né? O cabelo não tem problema, vocês podem cortar, fazer da maneira que vocês quiserem. Aí depois eles ainda continuaram tentando descontaminar e conseguiram descontaminar o cabelo para não precisar cortar, mas eu também não me importava com isso. Mas eu E fiquei com aí, uma dúvida. A senhora, as meninas estavam sendo descontaminadas. E a senhora e a Natasha? na casa da minha mãe também sendo descontaminada. Ah, sim. Entendi. Não, Uhum. ninguém poder ser. O tratamento era lavagem mesmo, não era. Era não- para fazer no momento até chegar aquele remédio da Alemanha, né? Que foi o azul da Prússia. Hum, Que aí começava a tomar, né? Aquilo lá para. Porque ele é como se fosse um imã, né? Para um material radioativo que está dentro da gente. hum, entendi. Você tomava aquilo lá. Eu tinha até um guardado lá para a história, né? Eu nem sei o que foi feito dele. Estava no vidro lá, com o próprio vidro lá da Alemanha, tudo. Uhum. Aí usava aquele remédio. Não a Natasha, né? Ela não podia usar aquele remédio. É. Ela era novinha. E dela tinha que ser só banho mesmo, muito líquido. E quando precisava ia para o hospital fazer soro, né? E era discriminado, quando precisava ir para o hospital também era discriminado. E as medições, né? Além de fazer toda essa descontaminação, tinha que também, eles já montaram ali primeiro foi lá no hospital, né? Nesse hospital aí, Hospital Geral. Depois já montaram na Rua 57, um ambulatório também para as medições de radioatividade, já com um aparelho.
eu me lembro direitinho que a Natasha, como ela era bem novinha, ela fazia deitada em um físico, né? Deitava assim nele, e para ficar lá dentro daquele aparelho fazendo as medições. Porque como ele não tinha dose, eu tinha, então tinha que fazer com ele, porque aí eles já sabiam certinho o tanto que ela estava eliminando, né, e o tanto que ainda estava nela. Uhum. Foram, assim, muitas coisas que às vezes é um pouco complicado, assim, para explicar, e sem contar com o tempo que já faz, né? Sim, sim. Uhum. Já faz tempo, mas é assim, dá para buscar na memória muitas lembranças. Às vezes vou ficar devendo a vocês algumas coisas, né? Mas que depois também a gente pode ir esclarecendo. Mas tá ótimo, as informações estão bem precisas. Pode continuar, a senhora está falando bem. Aí, quando foi dezembro, dezembro, já receberam alta. Não os graves, né? O Edson, o Ernesto, não. Esses eram gravíssimos, né? Eles foram para o Rio de Janeiro, ficava. E o Edson, ele teve alguns picos que ele ia morrer. Ele não produzia mais plaquetas brancas. Ele era assim, um tudo ou nada. E foi um médico daqui, um cientista daqui que salvou a vida dele. Com um remédio que não tinha sido testado ainda em seres humanos, porque ele fazia uma pesquisa com Chernobyl e ele estava Uhum. desenvolvendo esse remédio para recuperar as plaquetas. Aí eu lembro até que eu estava numa sala de reunião lá na Rua 57, ou talvez em Campinas também tinha um ponto que eles sempre me levavam ali para me passar informações. Eu não recordo bem se foi em Campinas ou se foi na Rua 57. Que eles me passaram que eles iam tentar essa droga no meu cunhado, porque era tudo ou nada. Ele já não produzia mais, né, Uhum. as plaquetas. Então, ele fazendo essa experiência, talvez ele recuperasse e sobrevivesse, né? Então, eu concordei com ele, ótimo, então, né, que tem que tentar, porque enquanto existe vida, existe esperança, né? E Uhum. testar, né, tanto vivo até hoje. E Os foi outros esse, grupos. Ah, desculpa. pode falar. Os outros grupos que, fora esses principais no sentido de crítico, né? Que era o Edson e as outras pessoas que abriram mesmo a Leide, a mãe dela e tudo mais. Mas os outros grupos, que incluem a Santana, e outras pessoas que estavam próximos, eles caminhavam todos juntos ou era muito espalhado no sentido de tratamento um é aqui, outro era ali? Como é que era essa organização? E quem que estava fornecendo isso? Era federal, né? Ou era misturado? Pode Governo do misturar. estado? Estado e também ajuda do exterior. Uhum. Ele é assim, depende do momento, porque as internações foram separadas, né? Uhum. De acordo com o grau. Foi aquela parte ali para o Hospital Geral, que foram os Uhum. muito, né? Que é Ernesto, Edson, Maria, Devair, Luiz Odete, seu Caec, seu Livo, seu Oderson, Roberto, Admilson, Israel, Wagner, a Leide, quem mais? Pode ser que tenha mais pessoas. Esses Uhum. estavam no hospital geral, né? Fizeram o isolamento, aquele terceiro andar ali foi todo para isso, né? Uhum. Porque eu ia lá também, eu levava a Natasha lá de vez em quando para fazer exames, naquele andar. Né? Eu Uhum. também. Esse cara Então, lá, né? uhum. Ali, a Silvia e a Cláudia, não, porque elas já estavam ali na FEBEM, que também já era um ambulatório, que ali já colhia todo o sangue, toda a urina, tudo que fosse necessário, né? E fazia descontaminação. Então, não precisava delas se locomoverem para ir para o hospital, para fazer exame. Aí, eu tinha que levar a Natasha lá. Sempre vinha um carro, né? E me buscava para a gente ir. Uhum. Era, assim, tremenda, né? A gente não. Era difícil. Mas, graças a Deus, né? Deu certo.
E aí, isso aí continuou essa separação, né? Depois, ficaram no Rio de Janeiro esse tempo, meus cunhados recuperaram um pouco, o restante do pessoal, né? Voltaram, até teve histórias muito tristes, né? De caso de eles contarem, verem os caixões ali embaixo, lá do andar que eles estavam, olhar lá embaixo, ver aquele tanto de caixão, porque eram diferentes os caixões, né? Caixão de 600 quilos Nossa, é bem diferente, né? Então já estava tudo pronto lá para eles. nossa. E eles viam isso. Né? E essas são histórias que eles contavam, assim, com muita tristeza, com lágrimas nos olhos, né? Porque você já está ali naquela situação. Um pai perdeu. Porque eu acho que uma das vítimas maiores de todas, sem sombra de dúvida, foi seu Ivo e Dona Lourdes, que perdeu a Leite. Uma filha de 6 anos. Né? E pensar, tadinho, eu conversava muito com o seu Ivo, que depois eu não conhecia antes, mas depois eu fiquei conhecendo uma pessoa maravilhosa. Ele não gostava muito de conversar, mas ele falava para Dona Lúcia que gostava muito de mim e conversava comigo. Ele era uma pessoa muito triste, muito triste. Você olhava assim no olho dele, dava para você ver a tristeza ali. Porque ele levou isso, mas sem saber. Uhum. Ele carregou a culpa, mas eu não sei sem ter a culpa. Porque ele quis só mostrar para a filha dele uma coisa que ele achou bonita. E aquela coisa que falam lá, que eu já vi documentário aí que o Devair falava até em fazer adubo com isso. Isso nunca existiu, não, gente. Fazer o Tem quê? dó. Desculpa. Repete. Adubo. Tem um documentário, não sei se é daqui do México, sei lá de onde que é. Ele pensou até em adubar a terra com isso aí para nascer. Eu falei, Ah, meu quer dizer, Deus. estamos as vítimas como perfeitos idiotas, e não era assim. Não era. Eu te garanto. Entendi. E a senhora assistiu essa série que teve agora? Eu vi justamente para ter argumento, né, para conversar. Só que eu achei importante, viu? Não, é importante porque, queira ou não, igual nós tínhamos comentado mais cedo, trouxe algumas importâncias que algumas autoridades não davam atenção. Mas a senhora acha que foi muito diferente assim a história ou é aquela mudança normal mesmo, para dar mais um Foi, contexto? porque é como assim, uma novela, né? Eles baseiam em fatos reais, né? Não é a É. realidade. Poderia ter aproveitado o espaço para contar mais coisas importantes? Poderia. Uhum. Porque é uma série que tem em primeiro lugar de audiência, né? Uhum. Milhões de visualizações. Então, é como o filme, né? O filme também foi uma porcaria, né? Mas, inclusive, eu conversei com o produtor do filme, né? Que era o Luiz Antônio de Carvalho. Ele, depois que me conheceu, ele falou: Meu Deus, né, que oportunidade. Ele falou: Mas se for ter, dependendo do primeiro, se for ter o segundo, você vai ser a protagonista para você contar a história, né? Porque você consegue expressar melhor. Porque se perdeu muito também, gastou muito dinheiro e contou pouco, né? Da Uhum. realidade. Então, e a série, né? Que eu fico com pena, porque foi um espaço tão maravilhoso, né? Tão grande e fantasiou demais e deixou de contar muita coisa importante, né? A senhora falou algo que eu achei interessante, assim, que às vezes eu vi que algumas vítimas não falaram isso, que não foi a história verídica, mas foi importante para trazer a história, né? Porque muitas pessoas de outros locais só ficou sabendo por causa dessa série. É. Para você ter ideia, aqui eu sempre vou ao médico, né? Eu me consulto aqui, tenho atendimento, eu tenho assistência médica aqui. Às vezes eu tenho vontade de contar para os médicos essa história, porque isso é importante para o meu tratamento. Mas eu nunca tive coragem. E ontem eu tive uma consulta médica. Eu conversei com ela. Uhum. Ela foi encantada, ela não acreditou, ela tirou até um tempo, porque a gente faz consulta online. Ela até tirou um tempo para me informar mais. Eu falei para ela da série da Netflix. Ela me pediu tudo, os dados que ela ia começar a ver ontem. Eu falei para ela, de vocês que nós vamos gravar, ela já me pediu. Ela já queria ver hoje. Falei, não, vai ser gravado, né? Depois eu É, passo para depois a gente passa para compartilhar com o pessoal. eu Uhum. passo para
Esse tratamento que a senhora está falando, esses atendimentos que a senhora tem, atendimentos médicos, é com o médico daqui, é pelo IPASGO. daqui. Ah, daí? Ah, tá. Aham. É daqui. Mas ele sabe da situação, que é da. Não, Ou não tem. eu não. Agora, aí, ontem eu tive coragem de contar. Entendi. Uhum. Perguntei se ela ia ter um tempo, né, pra gente conversar um pouco mais. Aí comecei, e ela se interessou muito, ela me deu muito tempo, né, porque eles têm tudo um tempo certo, né, me deu muito tempo para me explicar para ela. Ela ficou super interessada, já queria ver logo hoje, né, essa voz. Aí ela até falou, é em português, falei, não tem problema, a senhora coloca aí a legenda, né, que vai ser em inglês. Hoje em dia é automática a legenda. Ah, meus filhos, vou pedir para meus filhos fazer isso. Falei, então, aí ela falou que ontem mesmo ia começar a assistir a série da Netflix. Aí, é importantíssimo. É Uhum. baseado em fatos reais, mas mesmo assim, abrange muita coisa. Né? Poderia ter sido mais? Poderia, não foi. Paciência, né? Pelo menos trouxe o assunto à tona e eu agradeço muito a eles por isso, porque Ótimo. Uhum. citou aquilo que a gente não queria que caísse no esquecimento, né? Porque nós Uhum. tentamos que isso não caísse no esquecimento, mas o interesse é zero, né? Uhum. Uma coisa tão importante e muitas vezes a própria imprensa se recusa, né, a dar espaço para a gente contar. Porque esse acidente, eles pensam que isso já acabou, gente, isso não acabou, não. Eu tenho um dado aqui que ele pode ser até assustador para muita gente. Sabe quando esse acidente vai terminar? Em 2000. Parece que a meia-vida dele é 30 anos. Não, isso aqui vai terminar em 2287. Não se assuste, mas isso é verdade, viu? A- Às vezes a gente fica espantado porque algumas pessoas de fora não conhecem. Mas vendo como é que foi na época, parece que a própria população daqui de Goiânia quis abafar o caso, né? Quis. Aí para você ver, nós fomos tirados lá de dentro da casa. Depois, minha mãe teve que sair da casa dela também, meus irmãos também. Hum. A gente ia buscar ajuda, porque precisávamos de ajuda. Eu tinha dinheiro no banco. Eu tinha uma excelente pensão que eu recebia do meu marido que faleceu. Eu trabalhava. Só que eu não tinha nenhum documento para sacar dinheiro nenhum. Quer dizer, eu fiquei sem nada. Inclusive, eu nunca fui uma mulher de ficar parada. Eu sempre trabalhei, procurei. Até eu tinha um mostruário que valia milhares de dinheiro da época lá, que dinheiro que era, em joias finas e relógio de primeira linha, que eu vendia. Eu vendia para Ah, meus colegas, eu vendia para as pessoas tudo que eu ficou lá dentro da conhecia. casa. Ficou. E essa senhora era consignada. Essa senhora me pôs louca, querendo. De lá, Nossa. eu não queria nem me ver, mas ela queria as joias, né? Meu Aí eu fui Deus. conversando com o pessoal, aí um filho. Falar pra ela ir buscar lá na casa. Falou, Tereza, eu vou conversar com a junta, com o pessoal, e vou explicar a sua situação e vamos ver o que a gente pode fazer. Porque joia, nós já sabemos que tem como descontaminar. E Ah, é bem grande, viu? Valia milhares e milhares de dinheiro da época. E os relógios de primeira linha, que até hoje, relógio vendido naquela época, meu primo ainda tem o relógio dele, e funcionando, nunca estragou em perfeito estado, só para você ver a qualidade, né? O preço que isso não devia custar na época. Aí uhum. eles me pediram um tempo para descontaminação, demorava, porque era muita coisa, né? Demorou. Essa senhora, aí a gente ligou, aí um físico, eu pedi para ele ficar do meu lado, se ela quisesse alguma explicação, né? Ela chegou, ela pegou essas joias, ela virou as costas, ela não perguntou como é que eu tava, não perguntou nada. Ela pegou, virou as costas e saiu correndo. É sério, até hoje eu fico tendo ela aqui na minha imagem. Eu não sei quem é, não me lembro o nome dela nem nada, mas era assim. E também era o desconhecido. Dá para É. você ver, eu tentava alugar uma casa, eu era enxotada dos lugares assim, e aí de repente alugam uma casa lá e põe uma, duas, três, quatro, cinco famílias dentro de uma casa, próxima ali da 50, na rua 80. Uhum. Aí
não dava aquela convivência ali, não tinha como. Aí um dia à noite eu até discuti com meu irmão um pouco, porque estava impossível aquela situação. E foi naquela noite que eu resolvi ir para a rua dormir com as minhas filhas. Eu fui para a rua dormir com elas. Fui ali, minha casa estava isolada, né, com aqueles tapumes, tinha um corredor para passar aqui, ali na porta da atual casa agora, a casa da minha irmã ali agora. Uhum. Aí e tinha uma casa ao lado que não tinha sido isolada. Eu coloquei ali minhas filhas e fiquei ali. E a dona da casa chamou a polícia para mim, era da onça. Ela chamou a polícia para me prender. E eles foram. E alguém avisou para o pessoal da Quinem, que foram correndo me socorrer. E não permitiram que eles me levassem. Aí, o tiro, Eles queriam prender por quê, senhora? porque eu tinha ido dormir na rua e eu ia mostrar, né, a verdade do que estava acontecendo. Ah, O abandono. Aí eles chegaram e impediram e ficaram ali comigo a noite toda. Aí a polícia, o governo do estado mandou me perguntar o que eu precisava. Eu falei, eles sabem que eu preciso de uma casa, eu tenho minhas filhas. Eu preciso de uma casa. Eu não consigo alugar uma casa. Eu preciso. E não tem condição de seres humanos viver como vocês querem que a gente viva nesse momento. Então eu preciso ter uma casa, é só isso que eu preciso. Não, então a senhora vai para um hotel. Eu falei, não vou. Eu dei tempo demais. Isso já era dezembro, viu? Isso aconteceu em setembro, já era dezembro. Não vou para hotel. Escolhe para onde a senhora quer ir. Quer viajar? E a gente paga tudo. Eu falei, não quero. Não quero viajar para lugar nenhum. Eu quero uma casa. Eu quero que vocês reponham. Nem estou pedindo nada. Eu quero que vocês reponham aquilo que vocês danificaram na minha vida. Foi minha casa com tudo que estava dentro. Eu preciso de uma casa. Para mim e para as minhas filhas morrermos com dignidade. Porque até aí ainda dava que a gente ia morrer, né? Aí, naquela conversa toda, eu ainda falei: se amanhã vocês não conseguirem encontrar uma casa para mim, eu vou entrar para dentro da minha casa, que tá aqui, tá aí, tá aqui. Eu tava na porta, assim. Eu vou entrar por aqui e vou morrer lá dentro com minhas filhas. Pelo menos eu vou morrer com dignidade. Nesse pouco tempo de vida que nos resta. Porque já era certo que a gente ia morrer. Aí, no outro dia, começamos. O governador entrou em contato comigo, que era o Henrique Santillo, na época. Me fez algumas coisas, eu não aceitei, falei que era só a casa. E a imprensa, mandei chamar a imprensa, é claro, né? Porque se eu tivesse feito aquilo ali, sem a imprensa saber, ninguém ia ficar sabendo de nada e não ia acontecer nada. Uhum. Uma amiga minha, que era vizinha minha, jornalista, para ela avisar a imprensa. E cedinho já chegou bastante minha imprensa brasileira e do exterior. E comecei a falar, e a partir dali, meu filho, eu já estava falando, a partir daí eu já comecei. Aí quando foi mais ou menos, um momentinho só. A Silvia chegando. Tranquilo. Pode ficar tranquilo. Manda um abraço pra ela aí. O Leandro tá mandando um abraço, Silvia. Aí quando foi mais ou menos 6 ou 7 horas da noite, eles já chegaram com a chave dessa casa. Né? Conseguiram alugar. Que não é a casa que. Ah, que eles alugaram uma casa, né? A casa de vocês hoje, que do lado é a da Santana, veio bem depois, né? Não, foi essa casa mesmo, Leandro. Ah, foi essa casa? Ó, entendi. A dona da casa, ela nem era brasileira. Ela fez a seguinte proposta. No primeiro momento, ela ia alugar, mas desde que o Estado fizesse compromisso que comprasse essa casa dela, porque essa casa ia perder o valor, ia ser emprestada porque a gente ia morar ali. E eles aceitaram. Né? Uhum. E eles perguntaram se eu queria. Quero essa casa, sim, porque aqui tá já na rua que eu vivi a vida inteira, né? Fica até mais fácil para
para a gente conviver com a discriminação. E fui para dentro dessa casa que estava muito mal estado, e depois o Estado reformou um pouco ela para mim. Aí eu consegui também um pouco de dinheiro para comprar o básico necessário, né, de eletrodoméstico e móveis, para a gente ir sobrevivendo. E nessa casa eu continuei a morar. Até eu continuei com ela, que é essa casa que era a escritura agora 26 anos depois. É a mesma, viu, Leandro? Entendi. Só para o pessoal contextualizar, ela é de frente onde que a senhora morava, né? É de frente. Uhum. Aí eu dormi lá, eles me alugaram essa casa, e depois minha irmã precisava também em Santana, que o Edson ia chegar do Rio, né? E eles também já tinham casa. Aí foi que eu dividi com ela. Eu dei a metade para ela, né? E fiquei com a metade. Porque aí não precisava sair ali do meio para não enfrentar tanta discriminação e violência, porque às vezes as pessoas eram até violentas com a gente, viu? Eles pegavam até pau para correr atrás da gente. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Eles faziam isso. Mas você acha que o povo ficou contra vocês assim porque o povo falou assim, o pessoal roubou lá a cápsula, tipo, eles são culpados ou porque o povo tinha medo da contaminação? Tinha medo da contaminação e culpava a gente também, porque como a história não ficou bem contada, igual a gente está contando, então, para todos os efeitos, nós é que saíamos catando as coisas alheias para vender. Era como se fosse um criminoso, o povo tinha, então, né? Então, procuraram saber quem realmente era do ramo, de procurar recicláveis, né? Que eu acho que também não foi roubo isso aí, sabe? Porque eu conheci esses meninos depois. Eles não são bandidos. Não são alcoólatras, não mexiam com drogas. Nem cigarro esses meninos fumam. Entendeu? Quer dizer, não tem como. E não são criminosos. O Roberto, gente, com a metade de um braço, até hoje, ele trabalha para sobreviver. Ele trabalha, ele é um profissional. Então, quer dizer, as pessoas culpam as pessoas assim, sem saber da história dela, da história de vida dela. E ele também não era um pobre miserável que passava fome. Ele morava ali numa casa boa com a mãe dele, né? Aquela casa era deles, era a casa própria, ali na rua, né? Então não era uma pessoa que estava fazendo aquilo lá para comprar um pouquinho, igual eu já vi em muitos documentários, para comprar um pouquinho de comida para sobre. Não era assim, não era assim. Ele tinha todo o amparo da mãe dele. Entendi. Ele Dona para ajudar. Tereza, aí começou-se algum tipo de tratamento pós, vamos supor, aí o Edson já voltou, aí o pessoal, né, passou esse risco, assim, mas teve algum tratamento aqui? Como é que foi? O que que precisou fazer? Onde vocês foram tratar também? Se foi para fora, alguma coisa nesse sentido? Aí eles voltaram, mas voltaram do Rio e foi para o hospital. Continuou no hospital um tempo, até estabilizar, né? Muitas coisas que tinha que estabilizar no organismo deles. Aí eu não sei se eles saíram em dezembro, em janeiro, do hospital, receberam alta. Sim, montaram postos. A gente tinha esse posto na 57, tinha lá no hospital, e depois foi criado, a fundação foi criada depois. Era a fundação, depois um E determinado. nessa época aí, nessa época que a senhora está falando, já tinha enterrado as coisas lá em Abadiânia ou Abadia ou ainda não? Em dezembro, eles fizeram uma força-tarefa, né, para limpar a cidade, tirar tudo aquilo ali para tentar aliviar um pouco a tensão, né, das pessoas, porque aquilo ali, o Leandro não vai lembrar porque ele era um bebê, aquilo ali era um horror, Leandro, aqueles tapumes, aquele ouro amarelo com o símbolo da radioatividade, os contêineres, né, era outro mundo, parece que a gente estava em outro planeta ali. Entendi. Inclusive, quando foram demolir minha casa, né? Eu já estava lá morando em frente. E eles, por respeito a mim, eles tentavam demolir para mim não ver, assim, na madrugada.
E eu sempre escutava, porque eu quase não dormia, né? Aí eu saía e ia ver, eu queria ver, eu não ia impedir nada, né? Aliás, nem tinha poder para isso. Eu saía, aí eles pararam. E teve um dia que não teve como, aí eu pedi até o meu vizinho, que é aquele engenheiro que mora ali do lado, se eu podia subir no muro dele para mim ver eles demolindo a casa. Ele me permitiu subir e vi tudo. Eu lembro que um helicóptero jogou um óleo ali para não levantar poeira. Aquele pó. Hum, Então tinha muita coisa assim que dava para você ver que não era uma coisa assim leve, não. Era uma coisa muito, muito perigosa. uhum. Porque pelas medidas que depois eles começaram a tomar, que através da experiência já com o acidente, dava para ver que realmente era muito mais perigoso do que se pensava. E também veio a científica do mundo, né, que ofereceu. Como é que é? Muita ajuda científica, né, muitos cientistas fora do Brasil se ofereceram, né, para Ah, colaborar, sim. para troca de experiência também, né. Que tipo de Japão, Canadá. experiência vocês tiveram fora, assim, A gente com apoio de fora? faz, eu não sei se ainda faz, porque depois que acabou com a fundação, acabou com muita coisa, né. A gente fazia uma pesquisa com o Canadá, fazia pesquisa com o Japão, fazia pesquisa com quem mais? Uhum. Estados Unidos, né, através da universidade, inclusive a universidade aqui da Califórnia, né, eu nem imaginava que um Ah, dia. uhum. E o tratamento que vocês, que a gente, eu sei, né, assim, para passar pro pessoal, que vocês foram para fora, né, do Brasil, ele veio muito depois disso, ou já era mais ou menos nessa época? Foi em mais ou menos 1991, eu acho. Ah, então, Eu, eu vi um documentário na televisão. Eu tinha um grupo de apoio aí em Goiânia, da Universidade Católica, Universidade Federal, Ministério Público e vários outros órgãos. Era um grupo de apoio que eu tinha. E eu gostava muito de documentário, né, de notícia. Eu vendo esse documentário, eu vi a assistência às crianças de Chernobyl em Cuba. ah, sim. E eu fiquei encantada com aquilo lá. Eu falei, eu preciso levar o pessoal daqui, e eu enfiei aquela coisa na minha cabeça. E na próxima reunião, eu fiz uma proposta. E só que eles também não acreditaram em mim. Eles ficaram me olhando assim, quer dizer, tá, né, isso aí tá fora de. Mas eu não tirei muito aquilo da cabeça, não. Eu ainda tinha, assim, aquela esperança, sabe, de que ia acontecer alguma coisa. E quando foi acontecer a Rio 92, a Eco 92, eu fui convidada para ir para o Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro, através da Joana Fon, Paulo Betti, alguns artistas, que eu já tinha contato, né, através do Fio, eles também ficaram fazendo o apoio no Rio de Janeiro, né, em contato com o governador, e que consegui ir para o Rio de Janeiro levando mais ou menos umas 30 pessoas, Acho que era o 20 Brizola na época, que era o governador? Quem que era da época? pessoal, uma pessoa que me apoiou demais da conta, mas demais. Aliás, os de fora apoiavam demais, sabe? Era assim, era o Leonel Brizola. Aí, que inclusive eu tive vários encontros com ele lá no Rio de Janeiro. Eu fui participar da Rio 92. E ia ter um evento paralelo, mas governamental, que iam ser escolhidos no mundo 2 ONGs para participar. E eu tinha que convencer essa diretoria do evento que a minha ONG era importante a participação dela. Nós negociamos mais ou menos uma semana. Eu tentando convencê-los da importância da minha ONG, que era a Associação das Vítimas do Sexo. A nossa participação nesse evento que ia ter, no Rio Centro.
E eu me lembro direitinho que foi até um dia, era 4 horas da madrugada, eu tive a resposta deles, que eram os italianos. Esse evento era dos italianos. Eles me confirmaram que eu tinha ganhado a oportunidade de participar. Eu e uma outra ONG lá, que eu não me lembro qual era, mas 2 do mundo, hein? Milhares de ONGs. E fui. E fizeram até sabotagem para mim não conseguir chegar lá, para te falar a verdade. Do hotel até o Rio Centro, teve uma sabotagem, mas o governo agiu rápido e deu tempo de eu chegar um pouquinho atrasada, mas eu consegui chegar. Eu ia falar para autoridades do mundo inteiro, né? Então isso ia ser muito importante. E eu falei. E nesse evento tinha o ministro da Saúde de Cuba, Dr. Carlos Dotris Martínez, o ministro da época. E todos ouviram, eu fui aplaudida de pé, teve lágrimas pela nossa história. Lá eu pude levar a Natasha, meu pai, minha mãe, o seu Odson estava também. Eu dei essa palestra lá. E depois que terminou, o ministro pediu para falar comigo. Aí eu fui falar com ele me pediu que queria um encontro comigo 2 dias depois, para a gente se encontrar, para a gente ter uma conversa muito importante. Eu fui, e aí surgiu a proposta do convênio de cooperação mútua com Cuba. E, quer dizer, o sonho que eu tive lá atrás se realizando. Aceitei, liguei para o Ministério Público, que na época era o meu maior suporte, e a doutora Valderez, da Universidade Católica. Liguei para eles já bem de manhãzinha, e para eles me ajudarem no convênio, né, as pautas do convênio. E o Sul era da lei, né? Era uma pessoa da Ministério da Confiança. Eu não queria que governo nenhum do Brasil participasse, porque nos abandonaram até agora, eu não queria a participação deles. Aí, só que aí eles foram me convencer, se você tira a responsabilidade deles, eles vão achar maravilhoso, né? Isso daí. Então é melhor, eles querem participar da assinatura do contrato? Permita que eles assinem o contrato. Foi você que conseguiu o contrato, mérito total seu, mas eles precisam participar porque isso é assumir responsabilidade que vocês vão precisar da vida. Aí a gente ia assinar esse convênio com o ministro da Saúde. E com o passar dos dias, o ministro entrou em contato comigo que o Fidel preferia assinar o contrato comigo, que ele queria me conhecer pessoalmente, no Rio de Janeiro. Ok, eu espero. Só que com o Fidel, por questão de segurança, você não tem um dia, você não fica sabendo muito antes, né? Então geralmente esperando a qualquer momento que ele ia chegar, né, para a gente firmar o acordo. E assim aconteceu, a gente foi para o Rio Centro. Aí, no caso, o protocolo era só eu e a Natasha, né? Não podia ir mais ninguém, porque é um protocolo de segurança máxima. E a Joana Fon foi também. Foi um outro ator também, o Luiz Otávio. Luiz Otávio que pediu para ir e eu pedi para acrescentar no comitê. E fomos e assinamos, eu conversei com o Fidel Castro, né? Aí estava presente Fidel Castro, Leonel Brizola, Iris Rezende, o assessor do Brizola que ele me emprestou para ser meu assessor durante o tempo que eu fiquei no Rio de Janeiro, que eu até peço perdão para ele que eu esqueci o nome dele agora, porque ele foi muito importante. E tinha também uma vereadora, Cidinha Campos, né, que também me apoiou muito. E toda essa Rio de Janeiro, que eu fiquei lá por 15 dias, tudo foi bancado pelo governador Brizola. Aí, hotel, excelente hotel, alimentação, tudo, transporte, tudo foi bancado pelo governo do Rio de Janeiro. Querem saber mais algo? Quando chegou. Aí voltamos para Goiânia bem rápido para preparar a documentação das pessoas para viajar. Aí foi muito corrido, porque Cuba tinha muita pressa, né?
Aí eu tinha que ir em Cuba antes para ver o local e tudo, mas eu não tinha tempo para isso porque eu precisava ficar em Goiânia ajudando na preparação da documentação das pessoas. Aí eu pedi o Ministério Público que fosse no meu lugar, que foi através do Dr. Sullivan. Aí ele foi para Cuba com uma comitiva também do governo, que aí o governo já entrou, né? O médico da fundação e, e, e algumas pessoas do governo do estado. Foram para Cuba, passaram lá alguns dias, porque nós ficamos em uma cidade privê, né? Que foi a cidade dos pioneiros José Martí. Tarará. Tarará é o nome que se usa mais lá. Essa cidade, ela já está toda equipada para o atendimento de Chernobyl. Ah, sim. Aí, uma parte dela, eles já fizeram uma breve reforma, né? Uhum. Eram consultórios, porque ali também tinha hospitais e tinha consultórios, mas fizeram mais próximo das nossas casas, porque aí quando nós chegamos, cada família ficou com... Foram 35 crianças e 15 adultos, né? Eram pais, avós que iam cuidar dos seus, né? E quando nós chegamos no aeroporto, eu já fui recebida pelo o ministro da Saúde, a secretária de Ciência e Tecnologia, e mais algumas autoridades, e nós já fomos como batedores para essa cidade. A cidade ela fica a 18 quilômetros de Havana. Como batedores para chegada rápida, né, para não precisar fazer parada. Lá já estava todo preparado, né? Fomos apresentados, cada família já foi apresentado seus médicos, né? O médico da família para os adultos, pediatra para as crianças, e não um grupo grande assim para cada médico. Foi bem dividido. Já tínhamos uma secretária do lar e mais duas house clean, duas diaristas, e tínhamos também 2 babás para os meninos. Eu me lembro até hoje o nome dos babás das meninas, era o Manuelito e o Chuchu, né, que foram 2 rapazes muito competentes, que cuidavam delas, elas pirraçavam muito eles, mas e ali eles montaram um restaurante pra gente, também, loja, uma disco, né, Silvia? Um lugar para as crianças se divertirem também, porque foram dias de exames intensivos, muitos exames. Tentar aliviar a cabeça um pouco, né? Tem que ter também o lazer, né? Já estava fora do seu meio, com outro idioma. Tiveram escolas também, viu? Eles tinham aula de espanhol também. Professores. Tinha o centro cultural, né? Que o pessoal sempre estava fazendo algum evento. E nos fins de semana, sempre tinha um passeio turístico, né? Varadeiro, Matanza, alguns pontos turísticos lá de Cuba que iam com todo segurança. Nós fomos também, lá estava acontecendo as Olimpíadas. Olimpíadas 92 foi lá. Nós fomos também para as Olimpíadas. Por isso, tivemos um local especial lá nas Olimpíadas, junto com as autoridades. O que mais? A recepção deles foram boa, então, né? Assim, a receptividade. Não, a estadia. Porque muita gente vai falar, olha, gente, eu acho que em questão de vida ou morte, de você ter seus filhos envolvidos, sua família inteira envolvida, não vamos misturar política com isso. Sim, é questão de tratamento de saúde, né? Isso daí... Não, e Cuba é referência em medicina primária, né? Que me ofereceu, que me deu a oportunidade, que custou as passagens. Voltei para Goiânia. E eu estava sabendo que o governo estava apostando que eu não ia levar ninguém, porque eu não tinha passagem aérea. Eu ia ter todo Cuba oferecido por Cuba. Mas eu não ia conseguir levar essas pessoas porque eu não tinha como marcar com essas passagens. Aí alguns repórteres falaram, Tereza, vamos fazer uma coletiva aqui, você vai pedir essas passagens
eu tenho certeza que amanhã você já vai estar com todas. Você acredita que naquela mesma noite eu já tinha 30 passagens. Leonel Brizola me doou 25 passagens. A aviação cubana me doou 5 passagens. Me faltava 20. Aí a imprensa começou. Aí foi que o governo resolveu me ceder as 20 passagens para completar para 50 pessoas. Porque Governo de isso é o Goiás. governo de Goiás, que na época, se vocês quiserem, eu falo o nome. É história, né? Isso aí Vou não falar, vou falar. tá na história. É história. Não adianta tentar apagar a história. Iris Uhum. Rezende Machado, governo da época, Uhum. que foi Interessante. o que foi para o Rio de Janeiro assinar o meu convênio, o convênio que eu conquistei, que ele foi lá assinar também para assumir responsabilidades. Certo. Interessante. A gente, assim, escutou falar, né? Sobre, mas conversando com a senhora, a gente vê que a gente não tem 10% de noção do que realmente foi na época, né, Leandro? Você teve um contato maior, né, Leandro? A gente Mas a pesquisou gente, mais. assim, às vezes não tem 10% de noção do que realmente foi. Uhum. E foi muito bom ter essa conversa com a senhora. Eu percebi, assim, que no início a senhora mudou a voz, né, que às vezes lembra de uns momentos Uhum. pesados, mas é bom pra gente... foi bom pra gente ter noção de como é que foi a época. Isso vai acontecer sempre, sabe por quê? Porque muitas vezes eu estou aqui deitada pensando. Porque não tem como você deixar de pensar. Isso não é loucura, isso é o estado normal do ser humano. Uhum. O povo que não recorda da sua história é um povo condenado a não ter futuro. Porque a história faz parte do nosso futuro. Seja Uhum. ela boa, seja ela ruim, ela tem que estar sempre aí para as pessoas saberem dos acontecimentos. E esse acontecimento, ele foi grande. Esse acontecimento, ele foi o maior acidente radiológico do mundo. Não vamos confundir com o nuclear, que foi o caso de Chernobyl. Uhum. Chernobyl foi o maior acidente nuclear do mundo, porque aconteceu dentro de uma usina nuclear. E Hiroshima e Nagasaki não foi nem acidente nuclear, nem acidente radioativo. Foi provocado Uhum. em situação, né? E teve outros acidentes menores, bem menores. Então, Goiânia foi o maior do mundo radiológico. Chernobyl, o maior do mundo nuclear. Uhum. Isso eu estou aprendendo depois. Eu não sou É física, verdade. eu não sou nada. Eu fui aprendendo, estudando. Eu sabia até mais coisas, mas aqui também a vida é muito corrida, então não dá tempo de Uhum. você. Já tem mais memórias gravadas. Deixa eu Então, te fazer uma pergunta. Ah, desculpa, pode falar, Dana. as pessoas muitas vezes confundem, chama o acidente de Goiânia de nuclear. Não foi nuclear. Uhum. Radioativo. Entendi. É um dos maiores do Brasil. Não foi do Brasil. Foi do mundo. Uhum. Isso também tem que deixar bem frisado. Porque isso é falta da informação correta, né? Mas que a gente pode ir aprendendo. E eu tenho muito medo de morrer e não contar a história. Porque tem muito mais. E o tempo é curto. Uhum. Ele é muito rápido. E eu, Hoje, o que que temos de atendimento para vocês, que são os radioacidentados? O que que tem hoje em sentido de pensão? O que que tem hoje? hoje tem essas pensões aí, né, que estão defasadíssimas já há muitos anos, que agora, não sei, né, parece que vão reajustar, que eu não Uhum. sei pagar retroativo, porque isso é uma vergonha. Isso aí foi direito adquirido. A gente pagava um pouco mais do salário mínimo, né, cada pensão, hoje em dia não chega nem a um salário mínimo, né? E as pessoas que realmente não podem trabalhar e que dependem dessas pensões para se alimentar, às vezes pagar o aluguel, pagar as contas e ainda comprar remédio, não dá. Eu sei, porque eu tenho um gasto imenso com a minha saúde. Só que, graças a Deus, eu ainda posso trabalhar. Né? Eu ainda consigo trabalhar. Mas e as pessoas que não podem? Como que faz? Uhum. Porque remédio é caríssimo aí, aqui, em qualquer parte do mundo, né? Então,
A assistência médica é o SUS. Uhum. Talvez, sei lá, eu tenho hora que eu acho até que é um pouquinho assim, pior. Escreve. Uhum. Entendi. Eu, Isso é... pode falar. Não, pode. Você tem mais alguma dúvida, Leandro, desse finalzinho Não, não. Não, da assistência? não, é isso mesmo. Queria saber do que tá tendo de atendimento, tá? Mas é isso mesmo. É, a senhora tá Ah, bem? Quer ah, falar mais alguma ah, coisa? vamos lá, eu esqueci. A assistência que nós temos assim, um pouco melhor que hoje parece não está muito boa é a do IPASGO, que nós pagamos. Isso não é de graça, não, viu? Isso é Uhum. descontado dessa pequena pensão aí, o IPASGO. Então, cada um de nós pagamos o valor que todo mundo paga, e essa é a assistência que a gente tem, né? Porque a partir do momento que aquele governador acabou com a fundação, ele transformou ela em superintendência. Quando era a fundação, eu ainda ia ao Brasil e eu conseguia verbas para a fundação, para dar uma assistência melhor. Os cientistas de lá, a doutora Maria Paula, eles iam, eu sempre convidava alguém para ir comigo, a gente conseguia verba para a associação, para a fundação, né? Aí, a partir do momento que ela virou superintendência, já foi uma coisa ali municipal, a nível do SUS, né? Para um assunto tão grave. Eu não entendo até hoje por que esse governador tomou essa atitude tão irresponsável. Porque isso daí deveria ser, além de fundação, se existir um órgão maior, para sempre. Porque, Uhum. para você ver, nós somos classificados até a terceira geração. Agora é que está vindo a segunda geração. Né? A assistência teria que ser até a terceira geração. Eu não vejo potencial para isso. Então, Entendi. certo é se fosse fundação, que foi uma pena realmente o governo ter extinguido ela, que até hoje eu não entendo por quê. Complicado. Uhum. É isso, dona Tereza. A gente agradece assim, a senhora separar um momento para contar a história, para trazer como é que foi a convivência de quem realmente viveu, né? Porque às vezes a gente, aqui pelo menos de Goiás, chegou a estudar na escola, chegou a saber, mas não teve uma real depoimento de quem viveu, e a gente Uhum. agradece para a senhora separar um tempo para conversar com a gente, tirar algumas dúvidas e também as dúvidas de quem começou a entender agora, soube agora e está buscando saber mais sobre o assunto. Para você ver, esse acidente, ele não vai terminar nunca. Eu tenho, meu cunhado Ernesto, ele está com uma radiolesão aberta. Agora, Ele tá agora. agora. Uhum. Ele pegou meio carocinho de arroz também, igual o Edson. Assim, um mínimo. Ele colocou no bolso da calça. Esse meu cunhado, ele trabalhava no Fórum de Goiânia. Ele era funcionário do Fórum há muitos anos. E naquela noite que ele ganhou o pedacinho E ele fazia bicos de garçom pro pessoal lá do Fórum. Que Uhum. fazia... Ele fazia bico de garçom também. E justamente naquela noite que ele ganhou o pedacinho do César, ele foi fazer um trabalho de garçom. Uhum. Ah, tá. E esse meio carocinho de arroz ele colocou no bolso da calça. Isso provocou um buraco assim na perna dele. Nossa. E você pode ver o osso da perna dele. Não é exagero, Leandro. Ele Nossa. mostra. Você pode ver o osso da perna dele, porque foi tirando a parte que necrosava, né? E foi fazendo um buraco. Ele foi para o Unicamp, ele colocou expansor, ele tentou vários tratamentos, mas nada ali. Não tem como fazer enxerto porque a pele não aceita. O organismo dele Entendi. não aceita. Né? Então, nesse momento, ele está lá se recuperando, porque a perna dele não está bem de novo. Então, quer dizer, isso não vai acabar nunca, 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 nunca. Um queimado que você teve há 38 anos atrás e reabrir agora, é assim, uma coisa
que a ciência precisa estudar, precisa ter transparência para mostrar isso para as pessoas, para que previnam, para que outros. Porque isso daí foi irresponsabilidade total. Quem deveria realmente ter zelado por aquilo ali, que foi aqui nem o Estado de Goiás e os médicos, não fizeram nada, deixaram ali abandonado, né, para uma pessoa totalmente leiga pegar e acontecer o que aconteceu. E isso pode voltar a acontecer. E tem umas questões de. Desculpa. Pode falar. E tem umas questões de saúde que não se sabe, a senhora mesmo já falou, não se sabe se a pessoa tem aquilo por causa disso ou não. Então, às vezes, às vezes até por um estudo estatístico, dá até para chegar questões, vamos supor, de insônia, depressão, coisas que são secundárias, que não vai aparecer num exame tão diretamente, né? Então, tem várias outras coisas. A potencialidade de ter um câncer, né? Alguma coisa desse tipo, assim. Então, isso aí vai aparecer depois, né? Ou já está aparecendo, né? Já está. Um físico independente, um pouquinho depois do acidente, já estavam fazendo as análises e tudo, ele ainda é independente. Eu creio que ele ainda está vivo, o Pingueda. Ele falou uma coisa muito importante que eu li em uma revista. Ele falou: as pessoas no futuro vão morrer de câncer em Goiânia sem que as autoridades jamais assumam que foi pela contaminação e pela radiação. E eu acredito nisso, e essa frase ficou gravada aqui na minha cabeça, tanto é que eu sei até o nome dele 38 anos depois. E isso está acontecendo, Leandro, porque o índice é muito grande ali, em volta de pessoas que estão morrendo com câncer. Eu tenho notícias, as pessoas sempre me informam. Então, isso não é normal, mas eles nunca vão assumir porque querem dar uma estatística assim que tá tudo bem, que não foram. E também esse número de pessoas que eles assumiram aí para dar assistência como contaminado, isso aí nem existe. Esse pessoal que trabalhou recolhendo esses rejeitos, todos ficaram contaminados, porque não tinham preparo, não tinha roupa adequada, não tinha. Todos foram contaminados. E a vizinhança, então, né? Que não. A vizinhança, vizinho de parede, que ficaram até com medo da gente, mas eles também estavam levando a dose deles aí. Eu até deixei para falar pro final, como eu falei, porque o foco era a senhora, mas assim, o primeiro lugar que abriu foi na 57, correto? Correto. Eu nasci e morava na 55, né? E minha tia, infelizmente faleceu mais recentemente, né? Ela morava na 57 com a... É 80, né? 80, que é de baixo. Isso. Tem o mercado é lá onde ela morava... Isso, de frente ao mercadinho lá. Então, a casa dela foi fechada por uns dias, a clínica que minha prima trabalhava lá, na mesma casa, foi interditada, né? As coisas tinha coisa do meu avô que foi levado, foi indenizado, foi máquina de escrever, uma série de coisas. Agora penso, raciocina com a lógica. Se os pertences do seu avô foram contaminados, como que ele não? Isso não faz sentido. Se não foi contaminado, quem levou aquilo para ali, em primeiro lugar, né? Se ele levou, ele estava contaminado, ele contaminou aquilo ali. E se não foi ele ficou recebendo. Aí já é diferente. A contaminação é o contato. Se pegou no cérebro, pegou. E a radiação é o que fica ali, diante dessa coisa contaminada, recebendo esses raios aí, esse monte de raio-x 24 horas por dia, né? Então, quer dizer, não tem lógica ser só esse número de pessoas. Não tem, e não é a verdade. Assim. E isso devia ter... Eles têm tudo isso registrado. Só que desclassificar e mostrar para a população o que realmente aconteceu. Até os físicos ficaram contaminados. Porque até eles estarem totalmente protegidos, né? E não é todo o tempo, né? Acontece. E era um pó muito fino, né? Era muito fácil de propagar. E tem físico que recebe pensão também. Tem que Justo. ser.
e receber também. Só para você ver que está comprovado que ele foi contaminado e que teve culpados. Né? Porque essas pensões, o pessoal fala, o governo está dando. Não, o governo não está dando isso para gente. Está indenizando, né? Um ressarcino, um prejuízo que nós vamos ter para a vida inteira. Porque nós tivemos prejuízo financeiro, prejuízo psicológico, todo tipo de prejuízo. Porque você passar por uma situação dessa não é uma coisa fácil, não é qualquer mente que teve muita gente que até ficou desequilibrado por isso. Né? E eu não tiro a razão dessas pessoas, não. Porque eu acho até que já seriam loucos, né, de aceitar tudo isso com naturalidade. Então, eu acho que devia desclassificar, devia colocar isso como matéria obrigatória nas escolas, para as pessoas aprenderem, para não voltar a acontecer, para saberem dos perigos, né? Porque aí, pelo menos, se as autoridades não continuarem não zelando, as pessoas vão saber que não vão poder mexer com aquilo ali, porque isso é muito perigoso e isso realmente é uma catástrofe, né? Não seria bom isso? Isso não geraria praticamente gasto nenhum para o Estado. Seria matéria obrigatória. E eu já vi até médicos importantes daí que na época era até autoridade sugerindo isso, né? Matéria nas escolas de primeiros e também nas universidades, mas teria que ter a coisa correta. Nada com fantasia e nada com omitindo informações importantes. Porque eu acompanho muitos documentários, eu fico aqui, às vezes até na madrugada, adentro, né, vendo tudo. Eu vejo cada absurdo que eu fico assim, indignada com a informação e com as informações erradas, né? Porque alguém passou essas informações para essa pessoa falar. E eu já fui até para o exterior para dar palestra, Leandro. Os Estados Unidos é o primeiro país que eu conheço. E já fui convidada para vários outros países, mas por questões que não vem ao caso, eu não consegui ir, né? Já fui convidada para ir para a Alemanha, para ir para o Japão, para o Canadá, para a Suécia, né? Eu não fui, mas eu fui convidada. Eu já fui homenageada na Universidade Católica do Chile pelo meu trabalho de informação. E para ser homenageado lá, não pode ser uma coisa assim superficial, tem que ser realmente um fato importante. E eu fui homenageada. Já participei de convenções da Argentina, no Paraguai, que esses países mais perto, né, que tinha mais... E no Brasil inteiro, eu já fui da palestra. São Paulo, Curitiba, Minas Gerais, vários estados, eu já fui da palestra. Né, em escolas, em eventos, simpósios, em vários locais. Entendi. Bom, não, assim, é bom que teve a oportunidade de propagar a informação e que ela não morra a informação, né? Que a gente continue e a gente espera até que nosso podcast possa ser um documento também, né? Para que fique gravado aí no YouTube, para sempre quando alguém quiser ter informação direto de uma vítima, né? Sem rodeio, sem nenhum tipo de artifício cênico, né? Que a pessoa possa ver o que realmente aconteceu, né? Eu agradeço muito a senhora por isso. E tem mais 2 médicos aqui importantíssimos, que a Clara trabalhava com eles, de babysitter. Eles já quer ver também esse podcast, eles estão interessados. Ah, sim, a gente vai a hora que for lançar, a gente avisa, a gente passa o link. Muito obrigado, Tereza. Se você lançar, você já me passa assim um pouquinho antes, já para mim avisar o pessoal, já para todo mundo, porque a família toda aqui tem muita gente. Bom demais. Filha, amiga. Vai ser útil para propagar isso. Só que é assim, eu não sei se vocês vão lançar primeiro, porque eu tenho mais 2 para fazer. Vamos tentar ser rápido aí. Eu não sei quando é que eles vão... nós já não estamos gravando mais, aqui nós já estamos só conversando. Não, a gente vai finalizar, vou fazer uma mensagem final aqui. Tá. Então vamos. Matheus, pode falar para a gente aí. Nós agradecemos, né, a dona Tereza por disponibilizar o tempo, né, igual a gente falou aqui, e tirar as dúvidas, não só nossa, como de quem está assistindo esse podcast, não só de Goiânia, como de todo o Brasil, e também pessoas do mundo que buscam saber mais sobre a história. A série
não teve uma fidelidade com a história, mas foi importante, como a senhora diz, para que as pessoas soube, né, do que aconteceu, porque antes nem sabia. Uhum. Então, a gente espera que o podcast também tire essas dúvidas um pouco. Obrigado Certo? pela Muito obrigado. participação, dona Tereza. E sempre que quiser falar alguma coisa, pode nos procurar, que a gente está aqui para difundir a verdade, né? Eu é que agradeço imensamente vocês. Isso é de extrema importância para o Brasil, para o mundo, que se Deus quiser vai chegar a muitas pessoas. E sempre que vocês precisarem, eu estou aqui para falar, para contar, porque isso aí foi só um pequeno resumo da história, porque essa história ela é bem longa, bem abrangente, tem muitas informações, que às vezes também até pelo tempo, né, alguma coisa fica, a gente deixa passar, mas que depois dá para recordar, mas que esse acidente não caia no esquecimento, que sirva de alerta para que novos acidentes não aconteçam nem no Brasil e nem em qualquer parte do mundo, porque nós estamos vivos, estamos sofrendo as consequências do acidente, as sequelas do acidente, que isso é uma coisa assim que não pode cair no esquecimento, porque tem sempre que se lembrar que seres humanos estão envolvidos, que crianças da época estão envolvidas, que tiveram sua infância totalmente anulada, porque virou outra rotina de vida durante tanto tempo, de não poder frequentar a escola, de não poder ter uma casa para morar, porque ninguém permitia que a gente alugasse uma casa com medo, né? Éramos tratados, todos queriam nos ver, mas de longe. Era como se a gente fosse assim, animais selvagens ou pessoas com alguma coisa assim muito, muito. Então todos queriam nos ver. Uma vez eu fui participar de um evento no Chile e eu fiquei preocupada porque tinha um rapaz que ele ficava me olhando demais. Aí eu reclamei com a produtora do evento. Aí eu fiquei com medo dele, realmente, né? Aí ela era um alemão. Aí ela começou com ele e falou: não, fala para a Tereza que eu sou um físico, eu sou um estudioso das reações. E eu só estava olhando os olhos dela, porque os olhos de quem foi contaminado com radioatividade, assim, mais recente, eles são diferentes, eles têm um brilho que a gente consegue enxergar diferente. E quer dizer, né, para mim, assim, foi uma coisa assustadora, só os Uhum. diferentes. É. Então, a nossa vida mudou, né? Eu vim aqui para os Estados Unidos e resolvi fazer silêncio, né? Por causa da discriminação. Só que em 2017 a TV Anguera me pediu para gravar esse documentário aí, que até uma parte passou no Fantástico, e minha patroa ficou sabendo do restaurante que eu trabalhava. E a partir desse momento eu comecei a sentir violentas discriminações dentro do restaurante. Ela não quis me, porque aquilo foi mesmo a título de maldade. Eu não acredito que ela tivesse medo de mim, mas ela instruiu todos os seus funcionários a ter medo de mim dentro do restaurante. Uhum. Dias muito difíceis lá dentro. Até que duas funcionárias foi para a internet, pesquisou tudo e viu que eu não oferecia risco para ninguém e me contaram e me propuseram até processá-la, né? Que eu poderia ter processado, porque isso aqui nos Estados Unidos é muito grave. Mas eu não sei, eu me cansei e não quis levar adiante, não quis processar nem nada, mas ficou essa mágoa, né? Que 17 anos depois, uma pessoa ainda cometer esse ato tão violento contra a gente que já sofreu tanto na vida. Não, complicado. Isso realmente acontece ainda, né? Mas Aham. obrigado pela participação, pela palavra, é muito importante essa informação que a senhora passou para a gente e para todo mundo que vai assistir o podcast. Agradeço imensamente, viu? Estou aqui à disposição. Se vocês precisarem de mais alguma coisa, eu estou aqui. Sempre que vocês quiserem, eu vou estar aqui. Sempre que eu falava para as televisões aí, né? Que sempre que eles precisavam, eu estava. E realmente, era noite, dia, sábado, domingo, feriado. Eu estava sempre à disposição para gravar, porque eu entendi a importância da divulgação. Porque a gente. Hoje em dia, por questões políticas, eu vi que não tem quase nada meu na internet. Tiraram, né? As minhas coisas, porque eu vou direto lá no ponto e conto a verdade, porque eu estudei um pouco para também poder
discutir, ter argumento, né? E eu vivi essa história, eu vi essa história, eu não estou inventando nada, né? É minha história, a história da minha família. Então, eu não menti nada, eu não preciso omitir nada, é o que nós vivemos. E o Ministério É a fala verdade, né? da importância, né? Tereza, você é um arquivo vivo. Você precisa falar, você precisa escrever livro, né? O meu livro que eu queria escrever. Só que o escritor que eu tinha escolhido morreu, né? Eu não dei seguimento. Mas eu ainda tenho o sonho de escrever um livro, né? Para me É contar toda. importante. É importante. É uma história muito, muito grande, né? Então, num livro seria bem retratado. É verdade. Tá bom, dona Tereza. Obrigado, um abraço. Vou E dormir no Brasil, quantas horas aí? Até mais, viu? Um não, abraço, 10 gente. horas tá cedo Obrigado. ainda. Tá pra ficar Ah, tá. tranquilo. Um abraço. Até mais, fica Oi. com Deus. Fique Até com Deus. mais, com Deus.